Aleluia. Aleluia. Som 2. Marcos capítulo 5, versículo 15. Nós vamos ler aqui na Bíblia. Você trouxe sua Bíblia física ou digital? Então vamos continuar com essa conduta que tentamos colocar em prática faz uns dias. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. De não se render à projeção, mas de também ter o hábito de ler na nossa Bíblia para que possamos nos tornar cada vez mais familiar ao abrir as nossas escrituras. Eu vou ter que mudar a Bíblia que eu uso aqui, porque eu tento usar duas versões, mas em regra eu uso mais a NVI. Eu vou mudar para que eu possa abrir a Bíblia aqui, a física também. Marcos capítulo 5, versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e no campo. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com... Eles deveriam ter ficado alegres, né? Mas ficaram com medo. No último dia, que eu não sei quando foi, acho que foi domingo, eu disse que nós iríamos ministrar sobre esse tema, sobre o porquê Deus decidiu, na pessoa de Cristo Jesus, atender um pedido do diabo, quando o diabo, em uma negociação com Jesus, pediu para que Jesus permitisse que essa legião de demônios que estava nesse homem possuído fosse para uma manada de porcos, e assim o foi, e assim aconteceu. Todas as vezes que eu e você, em uma conduta ética, biblicamente falando, vamos ouvir uma ministração, seja ela qual for, pare para analisar. Por conta do acesso à informação que nós estamos tendo, outrora, há 30 anos, eu tenho 37, há 20 anos atrás, ter acesso a ministrações eram por meio de mídia chamada DVD, e eu até peguei fita cassete. Eu sei que vocês não lembram disso, mas existia um tempo nos quais as pessoas gravavam umas fitas que eram desse tamanho aqui. Não é do tempo de vocês não, vocês são do MP3 para cá, né? Mas tinha umas fitas cassete que a pessoa colocava lá e depois tinha que rebobinar. Olha só, aquele tempo tinha 2 pontos, positivo e negativo. O positivo, que existia uma grande resistência para se pulverizar ministrações nas quais nós não tínhamos tantos respaldos bíblicos. Por quê? Porque os meios de comunicações que tinham a responsabilidade ou até o veio comercial para divulgar, passavam por um filtro. Então, há 20 anos atrás, você ouvia pastores um pouco mais conhecidos trazendo ministrações. E isso trazia para nós um certo conforto. Nós ouvíamos e de repente críamos em tudo que estávamos ouvindo, porque tinha um filtro. Eu acho que a peneira, a tela, era mais fina. O ponto negativo, tinha muita gente que Deus estava usando que não tinha espaço. E aí a globalização veio e resolveu esse problema. E agora nós temos o ponto positivo da globalização. Essa câmera que está me seguindo sozinho, ela pode ser uma ferramenta de Deus para evangelizar as pessoas que estão na janela 10/40. Elas podem receber um vídeo e ouvir eu ou você ministrando a palavra de Deus. E essa globalização é maravilhosa e perfeita. Eu acredito que isso está na agenda de Deus. Contudo, o ponto negativo é que agora todo mundo tem um púlpito. Todas as pessoas têm uma linha de raciocínio, e a linha de raciocínio dela pode ser reverberizada tanto em Foz do Iguaçu, como no Paraná, e agora até os confins da terra. Todo mundo tem uma visão. E todas as pessoas, por terem um telefone, um smartphone na mão e acesso à internet, elas podem ter acesso ao mundo. E agora não existe mais nem peneira. Existem barbaridades que vêm da internet e existem palavras poderosas que vêm da internet. Mas agora a responsabilidade foi potencializada no ouvinte.
nós não podemos mais ouvir qualquer coisa. Porque antes nós ouvíamos, e como já tinha passado por um filtro da CGADB, quem já foi assembleano sabe do que eu estou falando, como já foi passado por algumas conversões, então homens e mulheres de Deus que tinham feito vários e vários estudos, feito vários cursos, eles meio que traziam uma direção para aquilo nos quais nós estávamos ouvindo. Hoje não. Se o seu filho tiver acesso à internet, ele pode ter uma revelação, assim como Jeremias o teve. Jeremias disse: pai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Eu sou apenas uma criança. E Deus falou: não diga que é uma criança, apenas abra a boca e até o encherei. Mas nós podemos não ter, de repente, a inocência, essa seria a palavra, de achar que todas as pessoas que estão usando a Bíblia estão com boas intenções. Porque eu acredito que na colonização que o diabo tem tentado fazer nos nossos dias, não é com a ausência de ministração. Porque a ausência de ministração, contudo, não é um problema. Para nós hoje, o problema está na ministração errada. Porque você não tem uma direção. Por exemplo, se eu vou para a casa de Érica e eu nunca fui lá, e eu mando uma mensagem para a Érica, porque eu tenho acesso a ela, graças a Deus alguém inventou a internet e celular, eu falo: Érica, me manda a tua localização. Enquanto ela não mandar a localização, eu estou parado. Agora, se ela mandar a localização errada, nós precisamos, antes de qualquer outra coisa, entender que a fonte tem que ser analisada. Você não pode estar bebendo qualquer água, não. Você não pode estar recebendo qualquer coisa, não. Não é qualquer um que pode colocar a mão na sua cabeça, não. Isso não é soberba, presunção. Isso não é outra coisa a não ser uma avaliação bereana sobre os fatos. Mas bem-aventurados foram aqueles que ouviram Paulo pregando e analisando conforme o que estava escrito, para saber se Paulo, que estava gabaritado para fazer isso, estava ensinando de acordo com os princípios bíblicos. Eu e você não podemos errar. No contexto de 20 anos atrás, um erro, ele ficava localizado às vezes em um bairro. Hoje, como a ministração pode chegar no Japão, um erro também pode. E Deus tem chamado a igreja para uma responsabilidade de não apenas falar, mas de ouvir. Quem lembra, as pessoas que estavam na semana passada aqui, vão lembrar que aqueles que têm acesso aos nossos ouvidos têm poder de influência nas nossas decisões. Porque não é o lugar que nós estamos que nos garante que vamos permanecer perto do Pai. Porque Adão e Eva estavam no melhor lugar que Deus poderia ter criado, o Éden. Mas por dar ouvidos à serpente, eles perderam o poder de estar perto de Deus, porque estavam geograficamente falando perto de Deus, mas estavam dando ouvidos à ministração errada. Então, a intenção que nós temos nessa noite é de potencializar para você a responsabilidade das palavras que saem da sua boca, no tocante que elas não são apenas palavras, mas elas são sementes, e o jardim que você rega hoje é responsável pelas sementes que você plantou ontem, que atende pelo nome de palavras que saem da sua boca. Em Provérbios capítulo 18, versículo 20, fala que do estômago do homem e da mulher, ele se farta pelas palavras, na realidade, pelos frutos que saem da sua boca. E qual é o fruto que sai da minha boca e sai da sua boca? São palavras. As palavras que nós falamos, elas são responsáveis por encher o nosso estômago. Poder de vida e de morte está na velocidade da palavra, e quem souber usar comerá do seu fruto. Nós já estamos no versículo 22. Ou seja, existe um poder sobrenatural que traz para mim e para você colheitas futuras quando nós temos a consciência daquilo que nós falamos. Contudo, todavia, existe também
uma responsabilidade na qual nós devemos ter ao ouvir. E eu fiz essa introdução porque eu vou lhe dar uma estratégia sobrenatural que vai fazer com que você tenha paz para analisar as muitas ministrações que você e eu temos acessos. Que sejam ministrações de 15 segundos ou que sejam horas de ministrações. Que seja ordinária, levando em consideração o tempo, ou que seja abundante, levando em consideração o tempo. Ela tem que estar aqui. Porque um rios falando que você pode fazer uma coisa que a Bíblia diz que você não pode destruir não só você, mas aqueles que te ouvem. O acesso à informação para nós tem que passar pelo filtro da palavra. E para que isso aconteça, vamos colocar em prática quando? Agora. Marcos capítulo 1, versículo 24 e 25. Marcos capítulo 1, versículo 24 e 25. Vamos ler do 23. Aconteceu que certo sábado Jesus estava passando pela lavoura de cereal. Enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher espigas. Só um segundo. Marcos, eu estou no livro de Marcos. Só um segundo. É Marcos capítulo 1, me perdoe. A minha Bíblia está com bug aqui. Deixa eu resetar aqui tudo. Só um segundo, me perdoe. Marcos capítulo 1, versículo 24 e 25. Agora está na história certa. 23. Justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vistes que vieste para nos destruir? Sei quem tu és, santo de Deus. E Jesus, porém, o repreendeu, dizendo o quê? Cale-se e saia dele. Você vai entender que para eu e que para você é um conselho termos paz naquilo que vamos ouvir. Nós precisamos entender que todas as ministrações que eu e você vamos ouvir, que todas as direções que eu e você vamos ouvir, que todos os conselhos que eu e você vamos ouvir ou até dar, eles têm que estar regados pela palavra e, em regra, em vários lugares. Porque se você parar para analisar, todas as religiões que vieram depois dos escritos sagrados saíram da Bíblia. São poucas as religiões que não tiveram a Bíblia como passo inicial. As religiões saem da Bíblia e elas não permanecem na Bíblia. Por quê? Porque elas encontram na Bíblia certas resistências e elas decidem ter autonomia para continuar naquela intenção que eles têm. E aí eles começam na Bíblia e depois saem da Bíblia, porque a Bíblia tem respaldo para aquilo que ela diz. E nós vamos ver agora que Jesus estava em uma igreja, em uma sinagoga. E nós agora, diferente de Marcos capítulo 5, nós vemos Jesus no meio de homens estudados. Aqueles homens sabiam o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava pregando, mas eles meio que não concordavam com o que eles estavam fazendo. Porque para eles, Jesus não era quem Jesus estava dizendo que era. Mas agora se levanta um profeta para dizer. E quem era o profeta? Satanás. E Satanás diz: ei, você é o filho de Deus. Ele cala a boca e sai dele. Nós conseguimos perceber que para eu e você, e eu vou finalizar essa parte da ministração agora, termos paz sobre aquilo que nós vamos ouvir, ela tem que ser perguntada pela Bíblia e respondida pela Bíblia. Então nós temos um parâmetro aqui. Nós estávamos em Marcos capítulo 5, no versículo 20, as pessoas mandaram Jesus ir embora. E quando Jesus vai embora, o homem chega no barco no qual Jesus estava e coloca o pé no barco.
E Jesus fala: não, abençoado, vai lá e conta todo mundo o que foi que eu fiz. E a Bíblia fala que aquele homem ficou tão empolgado, porque Cristo tinha libertado ele de estar, por exemplo, andando no meio dos sepulcros. Há quem diga que ele se alimentava de cadáveres. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, que os homens amarravam ele, porque a possessão demoníaca, ela não é 24 horas, tem uma hora que o diabo descansa, e aquela pessoa consegue descansar junto com o diabo, e aí as pessoas amarravam suas mãos com correntes, e colocavam ferrolhos nos seus pés, e por colocar ferrolhos nos seus pés enquanto ele dormia, quando ele acordava, o espírito novamente possuía ele, e ele quebrava os ferrolhos dos pés e as correntes das mãos. Quando Jesus chega em Gadara, no versículo 1 do capítulo 5, o diabo vê Jesus, se prostra e vai até Jesus e diz: Senhor, o que queres tu comigo? E você consegue perceber que no capítulo 1, Jesus manda o diabo calar a boca. Nós entendemos que Jesus é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus se materializou no meio de nós. Jesus não só é o caráter de Deus expresso, que de Malaquias para trás as pessoas associavam o bem e o mal a Deus. Depois de Jesus, as pessoas perceberam que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e que Deus veio na pessoa de Jesus para que tivéssemos vidas e vida abundante. Agora nós não confundimos mais que Deus está fazendo coisas que Ele não faz, porque se nós temos dúvidas sobre o caráter de Deus, nós vamos tirar essa dúvida do caráter de Cristo, porque Filipe disse: mostra-nos o Pai. E Jesus fala: você anda comigo todos os dias e ainda não viu o Pai? Filipe, deixa eu te falar uma coisa: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu só faço aquilo que Ele me mandou. Então se você não conhece o Pai, Filipe, eu apresento Ele: vinde a mim. Então Jesus conhecia essa estratégia que eu estou passando para vocês, de analisar doutrinas por toda a Bíblia, para que não caiamos em discórdias teológicas. Mas qual é a diferença de Jesus do capítulo 5 para o capítulo 1? Porque Jesus fala no capítulo 1: ei demônio, cala a boca. E no segundo ele dialoga com o demônio. Por que é que Jesus deixa com que aquelas pessoas escutem ele falando: quantos de vocês tem aí? Ah, não, tem 2.000. Então vá, saia. E o demônio fala: só um segundo, Jesus, se for possível, deixa eu ir para os porcos. Olha, abra a sua Bíblia. Meu Jesus, meu celular, não sei se é meu celular ou sou eu. Em Marcos, continue no capítulo 1, vá agora por favor para o versículo 32 até o 34. Quem achou, diga eu vou ler a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Vamos esperar. Achou? Versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos doentes e vários tipos de enfermidade. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabia que ele... Ele não permitia o quê? Que falassem quem ele era. Mas nós lemos em Marcos capítulo 5, versículo 20, que ele disse: vai lá e anuncia o que foi que eu fiz por você. Como nós conseguimos entender agora qual era a ideia de Jesus? Porque são 5 capítulos depois, não são 5.000 anos depois. Em um lugar Jesus fala: traz os endemoniados. E em outro lugar Jesus fala: cadê você? Vai e anuncia o que foi que eu fiz. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 43, versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 43. Continuamos em Marcos capítulo 1. Você pode ler do versículo 40? O leproso aproximou-se dele e suplicou de joelho: se queres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero,
seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Você imagina Jesus falando uma severa advertência? Você acha que Jesus... Como foi que Jesus atuou no dia que ele chegou na igreja e ele viu aquele monte de gente negociando dentro da igreja, que ele quebrou tudo? A minha filha, Valentina, a primeira vez que ouviu essa história, ela fez, é o quê? Jesus. A Joana falou, foi Jesus. Ela falou, como assim, Jesus? Foi, Jesus pegou um chicote, deu no povo, quebrou as corras, botou tudo para correr. Jesus, foi. Então agora Jesus cura um leproso. Você conhece bem a história. Os historiadores falam que as pessoas que tinham lepra, elas não podiam nem respirar o mesmo ar. Ou seja, as cidades não eram apenas protegidas dos exércitos inimigos com muros altos. Eles tinham muros altos, não só para proteger dos exércitos inimigos, mas também para colocar do lado de fora os leprosos. Mas agora Jesus está andando. E aí vem um leproso. Eu imagino o desespero daqueles discípulos. Ei, vai para lá, vai para lá. Ei, vai para lá. E Jesus fala, não, calma, vem aqui. E ele se ajoelha nos pés de Jesus, padecendo uma necessidade incrível. E ele fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus toca nele. Uau! Se respirar o mesmo ar seria uma ofensa para aqueles homens, Jesus não só respirou o mesmo ar, mas aquele homem começou a respirar o ar de Jesus. Não é sobre você respirar o ar dele, é ele respirar o seu e ele você respirar o dele, meu irmão. É ficar tão perto de Jesus que você não sabe mais agora qual é o ar que está dentro de você. E por estar tão perto de Jesus, ele tocou em você. E aí quando ele tocou naquele homem, ele foi curado. E aí Jesus fala, agora rapaz, não sou eu que estou sendo mal educado não, viu? A Bíblia fala que foi uma severa advertência. Vamos fazer aqui uma dinâmica? Lauren, Helena, você está entendendo muito bem português, viu? Beautiful português. Eu chego para você e analise o meu comportamento como um estrangeiro. Entendeu o que eu disse? Eu vou lhe dar uma severa advertência. Ok? Eu escolhi ela por conta da cultura. Ela é ucraniana. Então pronto. Helena, eu não gostei do seu cabelo hoje. Isso foi uma observação? Ou foi uma severa observação? Eu vou desligar o microfone para não ofender a irmã. Helena, eu não gostei do seu cabelo, Helena. Você analisa isso como uma severa? Me ajuda, por favor. Eu não acredito, meu irmão. Talvez a minha cultura seja limitada, mas eu não acredito Jesus dando uma severa advertência ao homem, falando, por favor, por obséquio, se você achar que é válida a minha sugestão, não conte a ninguém. Não. A Bíblia falou que ele deu uma severa advertência. E qual foi a severa advertência? Qual foi a severa advertência? Não conte nada a ninguém. Jesus olhou para ele e fez o quê? Sabe qual é o segredo do sucesso? O segredo. O segredo do sucesso é o segredo. Abra a sua Bíblia, meu irmão. Em Marcos capítulo 3, versículo 10. Quem achou, por favor, me ajude na pregação, faça. Jesus falando para você ficar assim. Pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam de doença lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Você imagina Jesus passando e andando e as pessoas pulando para tocar em Jesus? De tão conhecido que ele estava se tornando por curar as pessoas. Ou seja, ninguém se joga em outra pessoa por ignorância. As pessoas se jogam porque tem expectativa que alguém disse que se tocasse nele seria curado. Faz sentido para você a análise? Pronto. Então as pessoas estavam se jogando para tocar nele. Nós estamos no versículo 10, né? Versículo 11. Sempre que os espíritos imundos o viam,
prostavam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Contudo, ele os advertia severamente de que não o fizessem conhecido. Aleluia. Meu irmão, Jesus Cristo, ele tinha uma forma de atuar. A intenção de Deus, da pessoa de Cristo Jesus, de revelar quem ele era. Sabe do qual capítulo está do livro de Marcos? Lá em Marcos, capítulo 16. Porque era intencional. Vamos ler Marcos 16, 61. Por favor, Loren, você pode colocar aqui? Por conta do horário, vamos nos render. Marcos 16, 61 e 62. Tem? Não? Eu anotei errado? Perdão, 14. Marcos 14, 61 e 62. Tem, né? Aleluia. Jesus, porém, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Versículo 1, 2. Sou, disse Jesus. E verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com ele nas nuvens do céu. Essa foi a primeira vez que alguém perguntou e que ele fez e disse quem ele era. Em partes. Porque Jesus, no meio do caminho, abriu um protocolo na sua forma de atuar. Quando ele viu o endemoniado de Gadara. E aí você fala: não, pastor. Depois de Marcos, capítulo 5, versículo 20, ele começou agora a dizer. Porque para analisar. Se até o capítulo 3 ele falava: ei, cala a boca. Quando ele chega no capítulo 5, ele chega e fala: agora você vai lá e diz o que foi que eu fiz com você. Então agora está tudo certo. Então ele começou agora a querer se revelar. Mas não, porque no próprio capítulo 5, ele vai curar a filha de um homem. Quando ele chega na casa do homem, as pessoas estavam chorando. E ele diz: não chorem, porque a menina não está morta não, ela dorme. Logo, as pessoas que estavam chorando começaram a rir. Você consegue perceber que tem pessoas que batem no seu ombro e choram com você, mas quando elas veem a iminência do problema se resolvendo, elas começam a rir? Isso é um bom parâmetro para você saber que nem todo mundo que chora com você deve estar com você amanhã. Amém? Como é que eu faço, pastor, para descobrir quem é verdadeiro e quem é falso? Chorar com os que choram é fácil. Difícil é sorrir com os que sorriem. Encontrar pessoa para lamentar a perca, está acima. Agora, encontra gente para celebrar a vitória. Vão dizer: ixi, eu não gostei da colice. Vão dizer: ih, tem muita sorte. Então, quando você começar a contar os grandes feitos do Senhor e essa pessoa começar a ridicularizar, é suficiente para você. Seja sábio. Pessoas não são neutras. Elas são positivas ou negativas. Amém? E aí Jesus expulsou todo mundo de lá. Jesus era severo, né? Ele expulsou todo mundo da casa daquele homem. Quando todo mundo é expulso, Jesus fala: agora fica só o pai e a mãe, os interessados. Ele vai lá, pega na mão da menina e fala: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante e ande. A menina levantou e andou, e Jesus falou: mas Jesus, faz 2 horas que o Senhor mandou aquele endemoniado anunciar tudo o que o Senhor tinha feito. No caminho, o Senhor mandou eu calar a boca. Se eu fosse o pai da menina, eu quero dizer que o Senhor não foi na casa do centurião, não. Porque o centurião disse: manda só uma palavra, mas na minha casa o Senhor veio. Eu queria espalhar que o Senhor está lá em casa. Ó, na minha casa, Jesus veio. Ele não foi nem na casa do centurião, mas na minha ele veio. Mas Jesus, cala a boca. No capítulo 7, versículo 36, por favor, Lorena. Capítulo 7, versículo 36. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles eram fofoqueiros. Jesus está fazendo para mim e para você o quê?
E agora nós voltamos para a história de Marcos capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Você consegue perceber que mesmo depois de Jesus curar a filha do homem, ele mandou ela calar a boca, e antes ele mandou o homem anunciar. Vamos voltar para a história e ficar na história. Nós já entendemos que temos respaldo suficiente para saber como Jesus atuava. Ele não queria ser revelado, exceto em Marcos capítulo 14, versículo 61 e 62, quando ele disse: eu sou. E aí, em outro lugar no qual Jesus fez isso, foi para o endemoniado. Mas agora a gente precisa entender a história. Jesus estava vindo porque ele sabia que esse endemoniado estava engadado. No meio do caminho, levanta a tempestade, ele acalma o vento, acalma o mar, e vai e passa, chega lá. O endemoniado chega para ele e fala: Jesus, o que eu tenho contigo para que você possa vir a mim agora? Não está combinado, não era agora não. Você não era para ter se revelado agora não. Ei, é no capítulo 14 que você vai se revelar, não era agora não. E a Bíblia fala sobre tudo aquilo que aquele homem viveu, sobre tudo aquilo que aquele homem passou, e Jesus sabe exatamente tudo aquilo que aquele homem passou. E a Bíblia fala no capítulo 16, mais ou menos, que os homens que estavam assistindo também sabiam da história daquele homem. Quando eles voltam para a cidade, na qual eu acho que eles foram pescar, foram fazer alguma coisa, eles viram que o homem estava lá limpo, bem vestido e curado. E isso assustou os homens. Mas eu não faço meio que sentido, porque sentido ver uma pessoa que se corta com cacos de telha e de pedras, agora está curado, completamente curado, com suas feridas fechadas, bem vestido, lúcido, conversando. Isso assusta alguém. Sabe o que foi que aqueles homens viram? Eles viram os porcos. Foi isso que assustou eles. Porque agora nós percebemos que aquele que mandava guardar segredo e que depois desse fato continuou guardando o segredo, estava mandando espalhar. E aquela sociedade capitalista sanguinária estava vendo que um homem estava limpo, mas que os seus 2.000 porcos estavam mortos. E assustava. Será se vale a pena, Jesus? A conta não fecha. Esse cara aí não valia nada. Ele vivia se alimentando de cadáveres. E agora o Senhor chega nas minhas terras e troca. E ainda mais o Senhor sai mandando ele dizer isso. O que vão pensar os outros agricultores pelas terras nas quais o Senhor passar? Afinal, para nós o mais importante eram os 2.000 porcos. Nós não nos importávamos muito com esse homem não. Na realidade ele estava fadado ao fracasso. Daqui uns dias nós íamos enterrar ele. Mas aí o Senhor chega nas minhas terras, cura um homem, e nós perdemos 2.000 porcos. Você sabe por que Jesus quebrou o protocolo? Que deveria ter sido só revelado no capítulo 14? Em outras linhas, nas letras miúdas, naquilo que o homem natural não enxerga. Só para aquele que entende o que é amor, Jesus demonstrou com atitude a seguinte frase: porque para mim, assim disse Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo ama as pessoas e usa as coisas. Sabe por que eu quebrei o protocolo? Sabe por que eu estou me arriscando aqui? Porque eu quero que vocês na história, não estou falando vocês não, vocês da história, que estão ligados com coração e dinheiro, parem para analisar que para mim isso pouco importa. Que para mim vale mais uma vida do que os seus rebanhos. Que eu poderia muito bem, assim como eu fiz no capítulo 1, versículo 35, que eu fiz como eu fiz no capítulo 1, versículo 43, assim como eu fiz no capítulo 3, versículo 25, assim como eu vou fazer no capítulo 7, como eu vou fazer, Jesus já sabia de tudo, versículo 35, eu poderia muito bem ter expulsado o demônio deles e nada mais se perdia. Mas eu quero que vocês entendam que para mim eu amo pessoas e coisas eu uso. O Evangelho de Jesus Cristo tem sido convertido
a busca por coisas. Quantas famílias estão sendo negociadas para que o nosso rebanho cresça? Quantos filhos estão sendo negligenciados por um pouco mais de serão? Não, eu preciso pagar minhas contas e o meu filho, teu filho, indo para o inferno. O Evangelho de Jesus Cristo, porcos são porcos. Pessoas são pessoas. Aleluia. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. Do que vale ganhar o mundo e perder a alma? Do que vale comprar uma mesa e jantar só? Jesus nos deu uma grande lição. E eu e você não podemos errar. Sabe por que ele disse que isso deveria ser contado? Porque ele sabia que tinha muita gente que ia confundir a bênção com as pessoas. Mas sabe quem é bênção? São pessoas. A verdadeira bênção é estar ao teu lado. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 16. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o demoniado e falaram também sobre os porcos. Eles não esqueceram os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saíssem do território deles. Meu Deus. Assim que Jesus entrou no barco, um homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. A história desse homem acaba aí. Então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados, exceto aqueles homens que eram donos dos porcos. Precisamos estabelecer uma cultura em nosso meio. Deixar bem claro que nada vale mais do que pessoas. Que nada é mais importante do que o seu marido ou a sua esposa. Que nada é mais importante do que o seu filho e sua filha. E eu posso ir mais fundo, que nada é mais importante do que o meu filho e minha filha para você. Que nada é mais importante do que o seu filho para mim. Que nada é mais importante do que os seus sonhos para os meus sonhos. Porque nós não precisamos ser abençoados e o outro não ser. Na realidade, o Evangelho não é uma corrida de um só. Para que você possa ganhar, Guilherme, eu não preciso perder. Nós dois ganharemos juntos. E eu vejo homens e mulheres correndo atrás do vento. A Bíblia fala que a bênção de Deus não traz consigo dano. Então, se você está sendo abençoado em uma área e a outra área está sendo negligenciada, lança isso nos porcos. A bênção de Deus não tira o que é de Deus. Quando a bênção de Deus vem para você, ele potencializa o que é de Deus para você. Jesus quebrou o seu rito todinho. Jesus quebrou uma direção que ele tinha para alcançar a gente nessa noite. Para que eu e você pudesse perceber que nós devemos amar as pessoas. E aqueles que amaram os porcos não tiveram nem as pessoas e nem os porcos. Meu irmão, se o meu coração e o seu coração não se constrange pela causa alheia, quem somos?
Se a nossa vida é tão importante, tão importante, tão importante, que só ela é importante quem nós somos. Sabe qual é o segredo da negociação de Jesus com o diabo? É que todas as vezes que o diabo pensa que vai ganhar, ele perde. Jesus brinca com eles. Assim como ele fez com aquele homem que precisava de uma cura. E aí Jesus fez: seus pecados estão perdoados. Aí os homens que conheciam a Bíblia falaram: que é esse que disse? Falaram não, pensaram: quem é esse que pode perdoar pecado? Aí Jesus disse: vocês no coração de vocês aí estão dizendo: quem sou eu que posso perdoar pecado? Eu sou o mesmo que posso falar: ei paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus poderia ter curado aquele homem logo? Poderia. Assim como Jesus poderia ter expulsado o demônio do endemoniado de Gadara. Mas sabe por que ele não fez? Porque só existe dois deuses na Bíblia. Um deles é Jeová, o que eu e você servimos. E o outro é Mamon. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Não dá para andar assim, não. E não, eu nem sou rico, como é que eu posso servir a Mamon? Se você... Jesus. Jesus poderia ter expulsado, meu irmão, aquele demônio. Mas ele não fez. Para me ensinar e para te ensinar. Sabia que 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz, abre aspas, que são as palavras de Paulo. Se Paulo estivesse aqui, ele falaria: ei, Frazão, abre aspas novamente, porque são palavras de Jesus Cristo. Aquele que era rico, Deus o fez pobre, para que através da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E aí você fala: não, é rico da bênção de Deus, da graça de Deus. A bênção de Deus enriquece, amém? É rico de paciência. Não, é rico de dinheiro, porque no contexto todinho eles estavam falando de pessoas que estavam dando esmola e por não ter condição de dar esmola, não, corrigindo, de dar oferta. E mesmo sem ter condição de dar oferta, elas estavam dando. E Paulo diz: vocês que estão fazendo o que não podem, acredite, Jesus se fez pobre para que vocês se tornassem ricos. O que vocês estão hoje não é a sua realidade, vai se manifestar a riqueza. Deus não tem problema com a riqueza. Deus tem problema quando a gente coloca o coração nela. Ele mesmo disse: minha prata, minha ouro, eu dou a quem eu quiser. Então, Deus não tem problema com a riqueza, logo nós também não teremos. Essa pregação não é uma ministração que traz para mim e para você uma perspectiva que para ser santo e para agradar a Deus, nós devemos renunciar às riquezas desse mundo. Na realidade, os tesouros escondidos dessa terra serão revelados para os filhos de Deus. Está escrito. Eu vou comer o melhor dessa terra, meu irmão. Mas eu não vou matar pessoas para que isso aconteça. Eu não vou usar pessoas para que isso aconteça. Eu não vou negligenciar os cultos para que isso aconteça. Eu não vou me matar trabalhando para que isso aconteça. A bênção de Deus corre atrás de mim e me alcança. Eu não preciso me esforçar. É uma herança. E herança não se conquista, só se recebe. Enquanto você faz muito esforço, é porque você está na direção errada. Faz sentido? Precisa responder, não.
eu e você, nós devemos amar pessoas. Amar pessoas. E usar coisas. Eu fui tocar uma vez em uma cidade bem pequenininha, que eu não vou dizer o nome da cidade não, porque eu acabei me tornando amigo desse rapaz. E eu não vou falar mal do amigo não, fico calmo. Mas esse rapaz tinha tanto zelo na hora de tocar, que ele tocava guitarra e depois que ele fosse tocar guitarra, a minha banda ia tocar. Mariano, ele tocava guitarra na igreja, a igreja assim, ó, lotada. A igreja devia dar 1,5. E aí, eu estava esperando ele terminar de tocar. E ele tocava com uma franela laranja no ombro. E aí, ele tocando lá, aí de uma música para outra, ele pegava a franela e eu falei, tem distonia, só pode. Né? E aí, acabou o culto, e a gente trocou os números lá, a gente tornou amigo. Ele é um bom guitarrista, homem de Deus. E eu, depois de um certo tempo, eu falei, ô macho, tu tem distonia? Porque nordestino se cumprimenta assim. Ei, macho velho. Aqui é piá, né? Os piá. Lá é macho velho. Ô macho velho, tu tem distonia? Eu falei, tem não. Ele falou, então por que tu ficava limpando o culto, limpando a guitarra no culto? Ele falou, é para não pegar poeira, para não arranhar. Eu gosto das minhas coisas, eu limpo. Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro.